Bom, as pessoas que acreditam que a igreja não será poupada da tribulação, eles dizem o seguinte: se Deus não poupou a igreja primitiva, a igreja de outras épocas, né? Por que pouparia a igreja desta época? Então, nós vamos ver o seguinte detalhe. Todo o tempo, desde sua fundação, desde o início, a igreja passou por tribulações, a igreja passou por perseguições. Desde o início, muitos santos morreram, uns ao fio da espada, outros na forca, outros na guilhotina, outros queimados vivos. Desde o início da igreja, existem os mártires, existem as perseguições. Há alguns tempos, essas perseguições são mais acirradas. Em outros tempos, alivia-se um pouco mais. Mas, de uma certa forma, em todo o período da história da igreja, ela sofreu perseguições, ela teve seus mártires em todas as suas épocas, e não é diferente hoje, no século XXI, no ano de 2021. Talvez aqui no Brasil ou em outros países tenhamos a liberdade de cultuar, de servir a Deus. Mas hoje, em pleno século XXI, existem lugares por aí que continuam tendo cristãos sendo queimados vivos, sendo enforcados, indo para a guilhotina, sendo assassinados, sendo torturados por servir a Deus. Então, em todo o período, a igreja passou por lutas, passou por tribulações. Porém, quando tratamos desse período dos 7 anos da grande tribulação, é necessário salientar algo que o próprio Jesus relata em Mateus, capítulo 24, versículo 21, onde ele está narrando a respeito dos momentos escatológicos que seriam sinais e evidências da sua eminente volta. Em Mateus 24, versículo 21, Jesus ele faz questão de frisar que esta tribulação que nós estamos tratando, que é a dos 7 anos, que é do período do anticristo, Jesus deixa bem claro ali em Mateus 24 e 21, que é uma tribulação como nunca se viu antes e nem haverá depois. É uma tribulação sobrenatural. E essa tribulação, ela será acirrada dessa maneira, mesmo porque, nesse período desses 7 anos, estarão sendo liberados na terra demônios e principados e potestades que até então estavam presos em cadeias, demônios tão terríveis, demônios tão perversos, que Deus falou assim: não, vocês não podem estar soltos, vocês não podem ter a liberdade de saírem, porque são tão perversos e malignos que liquidaria a terra ou os humanos antes do tempo. Então eles ficaram presos, mas nesse período, esses tipos de demônios serão soltos, serão liberados. Os próprios 3 cavaleiros que vêm logo após o cavaleiro branco são 3 principados, são 3 demônios de alta patente que causarão um estrago sobrenatural sobre a terra. Logo, então, é bom entender que esse período de 7 anos será lutas, será tribulações, será coisas tão terríveis que Jesus disse: nunca houve igual e nunca haverá igual. É por isso que nós também acreditamos nessa passagem de Apocalipse 3:10, que foi citado pelo pastor Giovanni, que Deus está dizendo que guardaria-nos, que nos pouparia desse momento. Posto isso, nós também acreditamos que a igreja pode ser retirada antes do período da grande tribulação, do período do anticristo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele é o antítipo do que vivemos hoje. Tem o tipo e tem o antítipo. Existe uma matéria teológica chamada tipologia. E a tipologia, ela tipifica lá no Antigo Testamento coisas que aconteceriam no futuro.
E nós temos dois tipos da igreja, que é relatado no Antigo Testamento, que é o arrebatamento, a tirada em vida de dois homens, Elias e Enoque. Um tipificando Israel ou os profetas, e Enoque tipificando a igreja. Ele não experimentou a morte, ele não passou por calamidades, ele foi retirado antes. E isso nós acreditamos que seria um tipo da igreja. Então, posto isso, nós vamos verificar também em Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 6 e 7. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Algo bastante interessante, que fala também a respeito da vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. E agora, verso 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Então, dentro dessa passagem, pastor Giovanni, nós entendemos também que a igreja, debaixo da unção do Espírito Santo, é um agente que está como obstáculo para a manifestação do anticristo. É um agente que está como um empecilho, como um impedimento para que ele possa se manifestar, para que ele possa se declarar, para que ele possa se apresentar ao mundo e começar a governar nessa terra. Então, por esses dois aspectos, um da promessa de livramento desse período de ira, porque na realidade, o pastor Giovanni, esse período de 7 anos aí é um período em que também, de uma certa forma, a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra. E nós entendemos que nós não fomos constituídos para a ira de Deus, conforme a própria palavra de Deus está escrito. Nós não fomos destinados para a ira de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. E esse período aí é um período em que estará se experimentando a ira de Deus sobre a face dessa terra. Por isso, nós também entendemos que a própria igreja, ela experimentará o advento não da segunda etapa da volta de Jesus, mas do arrebatamento. Eu costumo explicar o seguinte, pastor Giovanni, que a volta de Jesus, ela é subdividida em 2 etapas, e é aí que gera muitas confusões. A segunda volta de Jesus Cristo, agora, a essa terra, ela será da seguinte forma: uma volta em 2 fases, ou em 2 etapas. Guarde isso. A primeira fase, que nós chamamos de arrebatamento, ela será invisível, não será vista. É o que diz aqui a carta de Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Vão te bater aí na live, hein? Vão te bater. Oi? É o arrebatamento secreto, que muita gente não gosta que fala, né? Então, exatamente. E é o que está escrito aqui, né? Olha aqui, ó. Porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, na onde? Nas nuvens. Certo? Então está deixando claro aqui que Jesus não vai pisar aqui nessa terra, nessa etapa. Nós encontraremos com ele nas nuvens. Ou seja, ele ficará no espaço sideral entre os céus de Deus e a terra, na região atmosférica. E a igreja encontrará com ele ali, nessa região, nas nuvens, nos ares, como está escrito aqui. Certo? Sim, certíssimo. Aqui, que nós encontraremos com ele nos ares, lá então, nas nuvens. É só uma observação que o irmão tá falando ali. Todo mundo vai ver o povo sumir. Claro que vai. Não vê sumir, mas vai notar a falta. Por exemplo, desaparece o filho, a irmã, a mulher que é crente, que é cristã, que serve a Deus, aquele que está preparado, sumiu.
Acha que não vai perceber? E isso vai ser um evento mundial. Vai se passar nas televisões e tudo. Então, é um arrebatamento. Na verdade, a tirada que é secreta. Mas o evento será notado. Isso é óbvio. Então. Isso daí é uma questão clara. Por exemplo, vamos supor, a pessoa está dentro de um ônibus. Vamos supor que dentro daquele ônibus ali, existem 8, 10 pessoas que estão com a vida no altar, que estão preparados para esse grande momento, certo? Vamos supor que dentro dessas pessoas, o próprio motorista é um crente. O próprio motorista é um crente. O que vai acontecer nesse momento? O motorista vai sumir, vai desaparecer. Mais 8, 6 pessoas dentro do ônibus vai sumir e desaparecer. E todos que estão dentro daquele ônibus verão esse desaparecimento. Mesmo porque esse ônibus vai sair desgovernado. Esse ônibus vai ficar desgovernado. Uhum, verdade. O tanto de tragédia que vai acontecer nesse dia, esse ônibus vai ficar desgovernado. É óbvio, a pessoa está ali, de repente vai falar, o motorista sumiu e o ônibus está andando sozinho, saindo desgovernado. O trem está com o maquinista evangélico, ele desapareceu e o trem fica sem comando. É bem verdade que aqui em São Paulo hoje, por exemplo, o metrô da linha amarela, ele já não tem mais maquinista, já não tem mais piloto. Ele é sem piloto, né? Ele já é sem piloto. Eu creio que eles já estão preparando para esse dia, certo? Então, a linha amarela do metrô aqui em São Paulo não tem quem pilota. O trem, ele anda sozinho, certo? Mas existem muitos trens que são comandados por maquinistas, ônibus, certo? E tudo isso aí, se estiver com um crente, quem estiver dentro daquele ônibus vai ver, vai contemplar o piloto sumindo, o motorista sumindo, o cobrador de ônibus sumindo, o maquinista do trem sumindo, o piloto do avião sumindo. E essas conduções ficarão desgovernadas. Sim, com certeza. Já imaginou quanta tragédia vai ter nesse dia? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, defendendo mais ainda a sustentação do pastor Josué, porque o ladrão ele vem de noite e ele não avisa, é escondido, é secreto. Se o ladrão falar, Josué, eu vou na tua casa domingo às 8 da noite, o que você faz, Josué? Vai se preparar, não vai não? Você está preparado esperando ele ali, né? Ou então com a polícia do lado. Desse jeito. Então ele vem como ladrão. A atitude do ladrão, ela é essa. O ladrão, ele não avisa, ele chega e coloca a arma na cabeça e pronto, acabou. Então, continuando o texto, pois que quando disserem a paz e segurança, então aqui já está falando do governo do anticristo, preste atenção. Pastor, mas está falando do governo do anticristo, só que não estou vendo falar que a igreja já foi tirada aí. Então, vou continuar o texto para você ver que realmente a igreja aqui já foi tirada. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estarão em trevas para aquele dia, para que aquele dia vos surpreenda como o ladrão. Então, nós não estaremos mais em trevas, ou seja, nós não estaremos mais aqui para ver essa paz e segurança que foi anunciada pelo governo do anticristo. É assim ou não é, pastor Josué? Dessa forma. E ainda, quer dizer, reforçando mais um versículo que eu citei aí, que é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse será um momento em que a terra estará experimentando a ira de Deus, né? E a Bíblia está dizendo aqui que a igreja não foi destinada para a ira de Deus, mas para esse momento triunfante que é o arrebatamento da igreja. E sabe o que acontece? Uma coisa, pastor Giovanni, que as pessoas precisam entender um detalhe, um aspecto que é muito interessante para a interpretação bíblica. Primeiro aspecto, nós precisamos entender que a Bíblia, ela se dirige a 3 grupos de pessoas distintas. Talvez muitas pessoas não sabiam isso. Tem textos na Bíblia que não é para a igreja. Então eu vou descrever para vocês esses 3 grupos distintos. A Bíblia sempre vai estar dirigindo a esses 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? Os judeus, a igreja
e os gentios. Então, existem passagens bíblicas que não é dirigida para a igreja, mas é dirigida para Israel. Existem passagens que não é dirigida para Israel e nem para a igreja, mas para os gentios. Então, é esse aspecto que nós precisamos entender. Por quê? Porque as pessoas utilizam-se daquele artifício de Mateus 24, que diz no versículo 30, que todo olho verá. Eu vou ler ele aqui, quer ver, pastor Giovanni? Mateus 24, 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Note só um detalhe, essa passagem aqui já não é mais para a igreja. Por quê? Porque, na realidade, nessa parte aqui, a própria igreja estará vindo com Jesus. Aqui já está se tratando daquele momento em que acontecerá a batalha do Armagedon. Ou seja, o anticristo, ele no final dos tempos, ele vai reunir um grande exército. A Bíblia diz que esse exército tem 200 milhões de soldados, e ele vai levar todo esse exército em direção à Terra Santa, em direção a Israel. E o propósito é aniquilar com Israel e com o próprio Messias, que ele sabe que chegará ali. Porque o Messias, nesse instante, Perfeito. Ele descerá diante de todos os olhos, diante de todas as tribos, como está aqui, e será visto por todos. Os seus pés, inclusive, vai tocar o Monte das Oliveiras nesse momento, certo? Só que nesse momento, nós também estaremos voltando com Jesus. Nós também estaremos vindo com Jesus. Então, isso aqui é uma experiência que será para com Israel. É a volta de Jesus aqui agora para Israel, não é para a igreja. A igreja aguarda o arrebatamento, certo? A igreja não espera esse momento aqui. Pelo contrário, nesse momento aqui, já se cumpriu os 7 anos da grande tribulação, chegou no fim aqui, ele já jogou todo esse exército de 200 milhões de soldados em direção à Terra Santa para guerrear contra os Messias e contra Israel, certo? E nesse período também, a igreja já passou 7 anos do casamento com Cristo lá na terra, lá nos céus, que é as bodas do Cordeiro, certo? Porque nos 7 anos de grande tribulação aqui na terra, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro, também receberemos os galardões, ou as patentes. Porque cada crente, ele vai ter um galardão. E o galardão seria como se fosse patentes militar. Eu estava falando hoje, pastor Giovanni, que lá vai ter crentes que vai ter graduação diferente um do outro. Você já imaginou, pastor Giovanni, um crente que sempre viveu só dentro da igreja, numa boa ali, só indo para a igreja, voltando da igreja, cultuando a Deus numa boa, nunca fez nada de muita relevância para Deus. E outro que deu a sua vida pelo evangelho, que se dispôs a ir para aqueles países da África, que se dispôs a ir para tribos indígenas e até mesmo canibais, para pregar o evangelho, colocando a sua vida em risco. Você acha que essa pessoa vai ter o mesmo galardão daquele que ficou só sentadinho dentro da igreja, numa boa? Daquele que só ficou ali cantando, dando glória a Deus e aleluia? É óbvio que não. Você está entendendo? Então, nós faremos parte desse exército de Cristo e teremos nossas graduações segundo o galardão que recebemos. E nós, então, estaremos voltando nesse exército junto com Jesus. Então, essa passagem aqui que está relatando, que todo olho verá, que todas as tribos o verá, já será nesse momento, no dia em que ele estará voltando para a grande batalha do Armagedon, no final dos 7 anos.